E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar sobre alguns livros que eu li e muitos de vocês acho que nem sabem que eu li, ou livros que eu já falei, mas falei pouco aqui no canal. Basicamente, livros que eu gosto muito, mas falei pouco. Como vocês sabem, quando eu amo um livro e favorito, eu faço questão de panfletar aqui no canal e eu passo basicamente todos os vídeos possíveis falando sobre esses livros. Então tem muito livro que meio que as pessoas já lembram de mim quando pensam nesses livros. Então são livros assim que eu fiz questão de meio que panfletar, a ponto das pessoas já lembrarem e dizer: meu Deus, sei que o Lucas ama esse livro. Algumas pessoas pelo menos. E tem outros livros que eu gostei, mas não foram livros assim que eu favoritei, mas que foram livros que eu gostei sim muito, e por, tipo assim, questão da vida mesmo, eu nunca falei muito no canal, então são livros assim que algumas pessoas nem imaginam que eu li, ou algumas pessoas nem sabem que eu gostei tanto desses livros. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com essa pequena lista com 12 livros que eu li e gostei muito, mas que eu falo muito pouco, porque aí, pra dar uma variada aqui nas recomendações do canal, e eu espero que vocês gostem. Lembre de já deixar o like agora no começo do vídeo, porque me ajuda demais, e se você for comprar qualquer um dos livros, usa meu link que tá aí na descrição, porque isso ajuda muito também. Pra não enrolar muito, eu já vou começar diretão falando dos livros. O primeiro deles é de uma autora que eu não sou muito fã dos outros trabalhos, mas eu teve um livro dela que eu gostei muito, que foi o livro As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Eu não tive umas experiências muito positivas com os outros dois livros dessa autora que eu já li, mas esse daqui foi o primeiro que eu li e eu amei muito. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu achei muito bom. E eu achei a forma como ela construiu o livro bem interessante, porque ela vai misturar um suspense com uma pegada mais sobrenatural. Isso é uma coisa específica da escrita dela mesma. Nos outros livros dela tem a mesma coisa, só que eu achei esse livro aqui muito bem escrito e eu achei uma história bem envolvente, bem viciante. Esse livro vai ser basicamente sobre um pai e ele tá de boa no trânsito, e aí ele para no engarrafamento e quando ele olha pra frente, ele vê o rosto da filha dele de 5 anos dentro desse carro da frente de um desconhecido, olhando pelo banco de trás com uma cara meio assustada, e ela pronuncia apenas uma palavra: papai. E aí o carro meio que some, ele não consegue ir atrás do carro e ele fica desesperado. E aí o livro vai se passar 5 anos depois disso, ele ainda não acredita que a filha dele morreu, mesmo todo mundo acreditando que ela esteja morta, porque a gente vai conhecer ali da tragédia que rolou, e ele meio que tá tentando ainda buscar a filha dele, porque ele se recusa a aceitar de que ela realmente morreu, e ele também tentando entender de quem era aquele carro estranho. E aí é um livro que muitas coisas estranhas vão começando a acontecer, a gente vai descobrindo algumas coisas da história, por mais que eu tenha pego o plot, mas é porque eu fiquei investigando tudo. Eu achei muito bom a construção que a autora fez, gostei bastante da parte final também, porque ela faz uma parada meio sobrenatural. Então você pensa que vai ser um livro mais sobre suspense, sobre um crime, sobre descobrir quem cometeu o crime e sobre uma criança desaparecida, mas aí ela começa a inserir alguns aspectos sobrenaturais no livro e eu achei que isso deixou muito interessante. E é um livro também que ele passa super rápido, eu li super rápido porque eu fiquei viciado na história, bem curioso pra saber o final, e no final das contas eu gostei bastante, dei 4 estrelas, então eu super recomendo esse livro. E eu até fiquei um pouco decepcionado depois, porque como eu comecei por esse, eu criei altas expectativas com os próximos e acabei me decepcionando, mas eu resolvi colocar esse livro aqui pra mostrar que tá tudo bem você gostar de um livro de um autor, de uma autora, e não gostar dos outros, porque isso prova que eu ainda posso ler algum livro da C.J. Tudor e gostar. Mas, enfim, gostei muito desse livro. O próximo livro eu não tô com ele aqui, mas eu vou deixar a capa aí na tela, que é o livro O Ano da Graça. Esse livro eu poderia dizer que ele é meio que uma versão de O Conto da Aia, só que mais jovem, porque ele vai discutir basicamente os mesmos assuntos. Ele vai ser meio que uma distopia ali, onde a gente vai ser inserido numa realidade que é como se fossem uns vilarejos, e quando as meninas atingem uma determinada idade, elas têm que ser levadas pra um lugar longe ali, que elas meio que vão passar um tempo ali nesse campo, juntas, nesse ano de purificação, porque aí quando elas voltarem, elas vão voltar purificadas pra serem designadas para os seus maridos. Então a gente tá inserida ali numa sociedade muito machista e patriarcal, onde as mulheres basicamente servem pra servir aos maridos delas. Elas são mandadas pra esse lugar porque as pessoas ali, os homens obviamente, meio que fazem todo mundo acreditar que as mulheres possuem poderes obscuros. Então, dessa maneira, quando elas são mandadas, elas voltam purificadas, depois desse ano da graça. Só que a gente já sabe no começo do livro que algumas meninas não voltam, ou as que voltam totalmente diferente. E aí a gente vai acompanhar a protagonista, que ela acabou de atingir os 16 anos, e ela vai passar o ano lá no ano da graça, e a gente vai acompanhar o processo. Só que ela é uma menina que ela meio que sempre foi contra tudo isso, e ela tem uns ideais diferentes, uns pensamentos diferentes, aquela coisa de sempre, né? E aí a gente vai ver como ela vai lidar com tudo isso e vai conhecer um pouco de como funcionam as regras daquilo ali. Então é um livro que ele vai discutir muito sobre machismo, sobre misoginia, sobre sociedade patriarcal e sobre essa questão de, tipo assim, como é fácil manipular um lugar inteiro. Eu acho que esse livro também fala muito sobre isso, porque meio que quando uma pessoa consegue meio que fazer com que a palavra dela se torne uma verdade absoluta, por muito tempo as pessoas nem buscam às vezes saber se aquilo realmente é verdade e acabam caindo muito fácil no papo.
Esse livro também tá sendo adaptado, então ele vai virar filme. Então se você quiser ler aí antes de sair o filme, é uma ótima recomendação. Eu gostei bastante desse livro, principalmente porque eu acho que ele discute esses assuntos de uma maneira bem tranquila, por ser um livro mais voltado para o público mais jovem. Então acho que é um livro bem interessante. Então por isso que eu gosto bastante desse livro e recomendo pra vocês. O próximo livro, que eu também não tô com ele aqui, eu recomendo, porém depende. É aquela coisa que vocês vão ter que decidir se vocês querem ler ou não, que é o livro A Menina Submersa. E por quê, porém depende? Porque é um livro muito confuso. Eu não sei nem explicar direito pra vocês a sinopse do livro, porque você meio que só entende o livro nas últimas 10 páginas. Então, eu gosto muito desse livro porque ele foi um processo de leitura muito louco, foi uma experiência muito louca de leitura, uma das mais diferentes que eu já tive, porque você se sente totalmente transtornado lendo o livro, porque é um monte de acontecimento, um monte de coisa que você não faz ideia do que tá rolando, mas ao mesmo tempo você quer descobrir o que é, e você cria teorias, e são as coisas muito bizarras, mas ao mesmo tempo você não sabe o que é que tá rolando, se é sonho, se é realidade. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que é a trama da história em si. A parte mais intrigante desse livro é que a gente vai ter uma narradora não confiável, que é a protagonista, que chama Imp. Então, a gente não pode confiar nessa narradora, porque ela vai inserindo na história que a gente tá lendo trechos de outras histórias, porque ela é uma escritora também. Então vai ter a história que a gente tá lendo, meio como se fosse a história dela, só que aí ela também vai inserir poesias, vai inserir trechos do livro que ela tá escrevendo, e aí meio que isso tudo se mistura. Então às vezes ela escreve algumas coisas no livro que você não sabe se aquilo ali é a imaginação da personagem, ela brincando com você, ou se realmente são coisas que tá acontecendo. E isso pra mim é o que deixou a atmosfera do livro mais interessante, mais assim, obscura e meio viciante, porque você fica muito curioso pra entender se aquilo que ela tá mostrando no livro tá acontecendo de verdade, se é coisa da cabeça da personagem ou se é só a personagem meio que brincando com a nossa imaginação. E no final tudo meio que faz sentido. Algumas coisas não fazem tanto sentido assim, mas eu acho que isso é a perspicácia do livro mesmo, da autora, porque ela tem uma mensagem por trás do livro, principalmente por conta de uma coisa que a gente vai descobrir sobre a protagonista mais na metade do livro. E eu acho um livro muito interessante, é um dos thrillers, assim, suspense psicológicos mais diferentões que eu já li. Então eu gosto quando um livro ele meio que sai da caixinha e tenta se propor uma coisa totalmente diferente, e foi o que esse livro fez, e foi por isso que eu gostei tanto. Então se você gosta de umas coisas meio bizarras que você não sabe muito bem o que tá rolando, que você vai ser feito meio de palhaço várias vezes, eu acho que vocês podem gostar desse livro sim. O próximo livro, na verdade, é uma trilogia e, por incrível que pareça, é de fantasia. E é de uma autora jovem que eu gosto muito. Eu já li vários livros dela, que é a Mary Lou. E eu gosto muito da escrita da Mary Lou e da forma como ela constrói personagens. E eu coloquei aqui a trilogia Jovens de Elite, porque eu não vejo muitas pessoas falando dela. É uma trilogia muito interessante, que vai ser sobre fantasia, mas também vai ser muito sobre o desenvolvimento dos personagens, sobre as questões políticas ali e tudo mais, jogos de poder. E eu achei muito interessante. Vocês sabem que eu tô numa fase que eu não sou muito das fantasias no momento. E eu li essa trilogia inteira no passado e eu dei nota alta pra todos os livros, porque eu fiquei completamente obcecado. Eu li muito rápido. Ela é jovem, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é meio adulta, porque vai ter umas cenas bem pesadas, e eu não achei aquela coisa assim, muito clichê. Vai ter os seus clichês na trilogia, obviamente, de fantasia, mas não nada demais, nada que me incomodou muito. E a parte mais interessante pra mim de tudo é a construção da protagonista, que se chama Adeline, porque a gente vai ficar nesse conflito consigo mesmo durante os 3 livros, se ela seria uma heroína ou uma vilã, porque a personagem vai ter vários altos e baixos, ela vai fazer várias coisas que vai deixar a gente revoltado e ficar com raiva dela e achando que ela talvez seja a vilã da história. Em outros momentos, as coisas que ela vai fazer vão fazer sentido e a gente vai ficar meio que criando essa empatia e torcendo pra que tudo dê certo, porque tudo isso vai ser inserido no período medieval, onde meio que existe uma febre que dizimou muitas pessoas e meio que algumas crianças sobraram e elas ficaram marcadas por cicatrizes e elas também têm alguns poderes. Então são pouquíssimas essas crianças, esses jovens agora, né, que têm esses poderes, e meio que existe esses grupos chamados Jovens de Elite, que são esses jovens que têm poderes, e muitas pessoas falam que eles são um perigo pra sociedade, enquanto outros falam que eles são os heróis, e a Adeline acaba tendo que se envolver com eles por conta de um acontecimento no começo do livro. E aí a gente vai acompanhar toda essa trajetória, tanto dela descobrindo esse lado mais sombrio dela e usando os poderes dela, e quanto isso vai consumindo ela por inteiro e fazendo ela, sei lá, duvidar até de si mesma, e fazer a gente também ficar criando esse conflito com a personagem e com os outros personagens que vão aparecendo também. Eu achei super bem construída a trilogia, tem vários plot twists. O segundo livro, que se chama Sociedade da Rosa, foi meu favorito. É muito bom esse. Da trilogia foi meu favorito, no caso. No final desse livro eu fiquei completamente surtado e tive que pegar o terceiro logo em seguida. Então assim, eu recomendo muito. Se você gosta de fantasia, você com certeza precisa dar uma chance pra esse livro. E se você é uma pessoa como eu, que não é muito fã de fantasia, mas gostaria de tentar por uma coisa que não é assim tão famosa e tão hypada, porque aí, sei lá, você vai ler uma coisa diferente, eu recomendo demais também, porque eu acho que vale muito a pena essa trilogia. O próximo livro é um livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas não tanto. Faz muito tempo a última vez que eu falei, e eu nunca perco a chance de recomendar, porque foi um dos primeiros suspenses que eu li.
que se chama A Mulher Entre Nós. Esse livro foi escrito por duas autoras, eu achei isso bem interessante, e ele teve um plot twist que me pegou muito de surpresa. Eu não sei se eu lesse esse livro hoje em dia eu teria pego esse plot, mas eu lembro que quando eu li eu fui feito completamente de palhaço, porque elas souberam brincar muito bem comigo. O livro é basicamente sobre casamento, então ele não vai ter um crime propriamente dito. É sobre essa mulher, Vanessa, e ela tá ali no fundo do poço, deprimida, e assim, a gente vai acompanhar a personagem assim, meio que passando por toda essa tristeza e tudo mais, essa melancolia toda, e ela descobre que o ex-marido dela vai se casar novamente, e aí a partir dessa descoberta, o principal objetivo de vida da personagem naquele momento é impedir que esse casamento aconteça. E aí a gente vai acompanhar tudo isso, ela tentando impedir esse casamento, e vai conhecer um pouco do passado desses dois personagens, o porquê desse casamento deles chegou ao fim, e aí tem essa reviravolta que me fez completamente de trouxa, e depois dessa reviravolta eu achei ainda mais interessante, porque tudo fez sentido pra mim, depois desse plot que tem ali mais ou menos depois da metade do livro. Então se você gosta de um suspense, que ao mesmo tempo não é suspense, porque não vai ter coisa assim muito violenta, crime, sangue, mortes, é uma coisa mais doméstica mesmo, assim, um casamento e personagens. E eu acho muito interessante esse livro, a forma como as duas autoras souberam completar a escrita uma da outra. A escrita das duas casou muito bem e deixaram um livro bem interessante. Então é um livro que eu gosto muito, principalmente por ser um suspense meio diferentão dos outros, justamente por não ter essa questão do crime. E eu acho o plot dele bem bom. Então fica aí a recomendação pra vocês também. O próximo livro é um livro mais triste, pra não perder o costume, que é o livro Passarinha. Ele tava disponível no Kindle Unlimited, eu não sei se ainda tá, mas é basicamente sobre essa protagonista com síndrome de Asperger. Ela é uma criança, no caso, ela tem 11 anos, se eu não me engano, ou 10. E o irmão dela foi morto em um atentado que teve na escola dele. Teve esse atentado e ele foi uma das vítimas. E a gente vai acompanhar a personagem lidando com esse luto, com a perda do irmão e tentando entender tudo que tá acontecendo ao redor dela. Ela e o pai juntos. O pai tendo que lidar com a filha, passando por isso e as perguntas que ela faz. E a personagem tendo que lidar com a saudade do irmão e ela às vezes não entende muito bem o que tá acontecendo. Eu achei esse livro muito bom, principalmente por mostrar esse lado e a perspectiva dessa criança com síndrome de Asperger. Eu acho que a autora trabalhou isso de uma maneira muito boa. E é um livro bem emocionante, ele tem seus momentos assim bem fortes, bem intensos, bem tristes. Tem os seus momentos felizes também, mas no geral é um livro bem emocionante. É aquela tristeza, que não é assim tristeza no quesito de tipo só coisa ruim acontecendo, mas é um livro que tem uma carga emocional muito forte e uma mensagem bem bonita também. E é um livro que ele me emocionou bastante. Eu acho que vale super a pena a leitura também. E é muito interessante ver esse mundo assim com outros olhos, no caso, que é os olhos dessa personagem. Mais uma fantasia, pra vocês aí que dizem, não leio fantasia, mas eu lia. E eu tive fantasias favoritas. Essa é uma trilogia que eu li há muito, muito tempo, mas quando eu li, eu fiquei completamente viciado. São 3 calhamaços. Eu dei 4,5 para os 3, porque eu gostei dos 3, que é a trilogia Mundo de Tinta, com o primeiro livro que se chama Coração de Tinta. É um livro que eles não são tão falados assim, nem na época, nem hoje em dia, eu não vejo muitas pessoas falando, mas eu gostei muito dessa trilogia no geral. A sinopse basicamente é sobre esse escritor. Esse escritor, ele tem esse poder de meio que trazer os personagens dos livros dele para o mundo real. Meio que quando ele lê um negócio em voz alta, ele consegue com que esses personagens dessas histórias fictícias venham para o mundo real. E aí meio que ele, por engano, acaba trazendo uns vilões para o mundo real e meio que é obrigado a combater tudo isso e lidar com o vilão que ele mesmo criou. E aí ele vai ter uma filha também e eles vão ser obrigados a ir salvar uma pessoa e lidar com esses personagens do livro dele de fantasia que vieram para o mundo real. Então é um livro bem interessante porque ele vai misturar esse rolê de tipo um livro dentro de outro livro, e uma história dentro de outra história, e uma fantasia dentro de uma fantasia. Então eu achei muito legal, os personagens são bem cativantes também. Eu não tô com a edição física aqui pra mostrar, infelizmente, porque ela é bem bonita, ela tem ilustrações ao longo da história. Isso deixou a história bem envolvente. São livros de mais ou menos umas 400 a 500 páginas cada um, mas eu fiquei completamente vidrado com as 3 histórias e eu li super rápido também. A conclusão da trilogia também é bem bonita e bem boa. Então, para mim, foi uma trilogia completa. Se você é uma pessoa que gosta de fantasia, eu acho que vale super a pena conhecer, principalmente por não ser tão falado assim. Tem filme também, o filme é bem antigo, mas é um filme também que eu acho bem legal. E é uma trilogia que na época eu gostei muito e eu ainda tenho uma memória afetiva dela. Eu sinto que eu não iria odiar se eu fosse ler hoje em dia. Então eu quis deixar essa recomendação aqui pra vocês, porque eu acho que vale a pena demais. O próximo livro é o livro Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Foi meu primeiro contato com o autor e é um autor que ele tá super famoso no momento, tá todo mundo falando. E ele já é bem famoso assim de décadas também. E eu li esse livro pra um vídeo de favoritos dos famosos, que foi o do Harry Styles, só que eu não tive muita oportunidade de deixar tão claro quanto eu gostei desse livro. Foi um primeiro contato assim bem estranho ao mesmo tempo, porque eu tava esperando outra coisa desses livros desse autor e eu fui bem surpreendido pela forma como ele constrói as histórias dele. São livros assim mais contemporâneos, que eles falam muito sobre a vida dos personagens. É aquele livro mais de drama que a gente vai acompanhar o personagem passando por coisas assim do dia a dia mesmo, coisas rotineiras e situações assim que a gente pode se identificar e se relacionar com aquilo. Não é um livro cheio de reviravoltas, mas é um livro que tem uma carga dramática bem interessante. O livro vai ser sobre esse personagem que o melhor amigo dele se suicidou quando eles eram mais novos
e ele meio que tendo que lidar com isso, porque isso foi um trauma que marcou ele e deixou essas marcas até hoje, quando ele é adulto. E aí a gente vai acompanhar ele tendo alguns romances ali com algumas mulheres, e ele acaba reencontrando uma ex-amiga, que era a ex-namorada desse amigo dele que se suicidou. E é um livro que ele tem uma carga emocional bem pesada. Ele meio que parece como se o Murakami tivesse colocado traços da vida pessoal dele na história. Eu não sei se foi, mas é um livro que ele tem uma cara assim, meio como se fosse assim, experiências pessoais. Só que ao mesmo tempo que é um livro que acontecem umas coisas estranhas que eu não tava esperando, umas situações ali bem tensas, são nas pequenas linhas ali, nas entrelinhas ou numas frases que o autor coloca nos diálogos, que você consegue se identificar como leitor. E eu acho isso muito interessante, porque era um livro que ele me fazia pensar apenas com um diálogo ou apenas uma frase ou um pensamento do personagem, e eu ficava pensando naquilo e às vezes pensando que eu me identificava com aquilo e nem sabia. Então eu achei muito interessante. Foi um livro que, por mais que eu não tenha assim dado 5 estrelas e favoritado, minha nota foi 4, e deixou com muita curiosidade pra ler os próximos livros do Haruki Murakami, porque eu amei a forma como ele escreve. É uma escrita bem bonita, alguns momentos bem poética também, ao mesmo tempo que ela é bem crua e direto ao ponto. Então eu gostei muito desse livro. Se vocês nunca leram nada do Haruki Murakami, eu acho que vale a pena começar por esse sim, e eu não vejo a hora de ler outros livros dele pra dar mais opiniões pra vocês, e espero continuar recomendando também. O próximo livro é esse livro curtinho aqui, ele não tem nem 150 páginas eu acho, e é um livro nacional chamado Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Carrara, e esse livro é como se fosse um livro de memórias misturado com ficção. Então a autora trouxe bastante coisa da vida pessoal dela pra cá. Eu não quero falar muito sobre a história, porque é um livro muito curto, então eu sinto que tudo que eu falar vai ser demais. Mas é basicamente sobre essa menina. Ela é uma menina gorda e ela sofre muito bullying na escola, e ela meio que cresceu obrigada a lidar com essa solidão e com essa rejeição, e os pais dela também têm uma relação bem diferente, tanto um com os outros, tanto com ela, e tanto com, assim, com a forma como eles encaram algumas situações. E ela vai escrever como se fosse pra aula de redação dela. Então ela meio que vai usar como se fosse um diário. Então ela vai contar sobre o dia dela, sobre coisas que aconteceram, coisas que afligem ela, como ela tá se sentindo. A parte que dá o título do livro, que se chama Se Deus Me Chamar Não Vou, eu achei muito bonita e ao mesmo tempo muito emocionante. E bem triste também, é um livro que ele vai ter seus momentos tristes, mas não é nada assim muito triste. Acho que é mais essa questão de você entender o que a personagem tá querendo dizer, ou se identificar, e também pelo fato de eu saber que é um livro que vai misturar memórias da autora. Então a gente meio que fica pensando que são coisas assim que ela teve a coragem de trazer pra um livro, que por mais que a gente não possa saber o que é ficção e o que não é, a gente sabe que tem coisas aqui que aconteceram com a autora de verdade. Então achei um livro muito bom, muito interessante. Eu dei 5 estrelas, porque é um livro curto e que eu não fiquei achando que faltou nada. Eu acho que é um livro completo, mesmo sendo curto, e que me fez sentir várias coisas, e eu marquei muita coisa por um livro tão curto. Então foi por isso que eu quis recomendar pra vocês. Também não é um livro que eu vejo muita gente falando, então eu quis aproveitar a oportunidade de deixar aí a recomendação, pra caso você não conheça, crie o interesse de conhecer agora. E eu acho a parte aqui do Se Deus Me Chamar Não Vou, que explica o porquê desse título, sensacional. É um dos melhores trechos que eu já li, juro pra vocês. O próximo livro é mais um suspense, que é um autor que eu tô tentando ler mais dele, mas ultimamente tá faltando tempo, porque eu tenho muitos livros dele pra ler, que é o Harlan Coben, e foi meu primeiro contato com o autor, que se chama Não Conte a Ninguém, esse livro aqui. É um livro bem curtinho, e pra mim os livros do Harlan Coben, pelo menos os 2 que eu já li, ele passa meio que essa vibe de filme de suspense de tela quente. E não que isso seja ruim. São livros assim que passam muito rápido, que você fica bem vidrado, que tem tipo assim, helicóptero da polícia, e tiro pra cima, e carro arrastando pneu, e acha um morto, e depois descobre que o morto não tava morto. E aí é adultério, e aí é o FBI envolvido, e os políticos corruptos. Então um monte de coisa acontecendo em um livro de menos de 300 páginas. E aí você não consegue o quê? Parar de ler, porque é um surto completo esses livros. É sobre um personagem que 8 anos atrás, ele tava num lugar ali com a esposa dele, e eles foram atacados. Ele levou uma pancada na cabeça, e quando ele acordou, ele descobriu que a esposa dele tinha sido assassinada por um serial killer. Bem leve, como vocês podem ver. O caso acaba voltando à tona quando a polícia acaba encontrando 2 corpos ali na região, perto de onde o crime aconteceu, e eles meio que têm que reabrir essa investigação e tentar entender se eles realmente fecharam o caso da maneira certa, se ficou alguma ponta solta, e se talvez o personagem principal aqui seja o suspeito de alguma coisa, e a gente vai acompanhar tudo isso. E como eu falei, tiro pra cima, helicóptero da polícia, adultério, traição, corrupção, tudo que a gente gosta de ler, no caso. Pelo amor de Deus. E se você tá procurando aqueles livros de suspense rápidos de ler, que você não cansa nem um pouco e cheio de reviravoltas, eu acho que vale super a pena. E a última página desse livro me deixou com a famigerada cara de palhaço de sempre. E vocês sabem que eu amo ficar assim, então fica aí a super recomendação. E eu não vejo a hora de ler outros livros desse autor. O próximo livro eu vou reviver um autor super famoso, que é um dos meus autores favoritos até hoje, porque eu tenho uma memória afetiva muito grande com os livros dele, que é o John Green, o famoso João Verde. Eu vim recomendar pra vocês o que eu acho que seja o melhor livro dele, principalmente pra ler hoje em dia,
dia, que é o livro Tartarugas Até Lá Embaixo. Ele vai falar sobre essa protagonista que ela tem toque, então o livro vai falar muito sobre essa síndrome do toque, e eu achei muito boa a forma como ele construiu tudo isso, e isso é um ponto importante pra história, mas a trama em si seria sobre essa menina e essa melhor amiga, que elas decidem ir atrás desse milionário que está desaparecido, e é oferecido uma recompensa em dinheiro, pra caso descubram onde esse cara foi parar. E aí elas vão em busca pra descobrir o que rolou com esse cara, porque elas querem essa recompensa em dinheiro. E aí, além de ter tudo isso, a gente vai ter muito sobre a personagem e sobre ela passando por essa situação toda e sobre o fato dela ter toque, que isso é um ponto muito importante. O John Green também, ele tem isso, então eu acho que ele colocou muito dele no livro, e foi por isso que eu acho que o livro ficou tão bem construído e tão bom. E eu acho um livro super bom, de verdade. Ele traz várias reflexões, a forma como ele constrói a personagem é muito boa, a relação dela com a amiga também, e a parte da história também é bem, assim, envolvente, você fica bem curioso pra saber o final. Então, eu não vou falar muito mais da sinopse, porque é um livro muito curto também, mas eu acho que vale super a pena. E caso você nunca tenha lido nada do John Green, eu recomendo você ler esse, principalmente hoje em dia, porque eu acho que é o melhor pra ler hoje em dia. E se você já leu os antigos e, sei lá, não gostou muito, mas quiser dar uma nova chance pro autor, eu juro que Tartarugas Até Lá Embaixo é difícil de decepcionar. Vale muito, muito a pena mesmo. Pra encerrar, o livro Flores Partidas, da Karen Slaughter, que eu li esse livro em janeiro, e eu acho que eu só falei dele no próprio vídeo de leituras do mês, mas foi um livro que eu gostei bastante. Ele é um suspense, só que eu acho que o ponto desse livro não é questão mais geral, assim, de suspense na parte de reviravoltas e tudo mais. Ele é um livro muito sobre a mente dos personagens e sobre como esses personagens vão lidar com a situação aqui. Ele é um livro muito pesado mesmo, as cenas que tem aqui, porque ele vai falar muito sobre abuso, sobre estupro. É um livro muito violento e ele vai discutir uns assuntos bem importantes, só que ele é bem pesado mesmo, as cenas são bem gráficas, então fica aí o alerta pra vocês não lerem esse livro se vocês forem pessoas sensíveis, e principalmente se você for menor de idade, pelo amor de Deus, é um livro muito pesado mesmo, mas eu gostei muito da construção das personagens em si. A gente vai ser duas personagens principais aqui na história, e meio que a história vai girar em torno delas, porque uma das personagens, ela sofreu um trauma no passado, e ela acaba tendo que voltar a reviver esse trauma, enquanto a outra personagem, no começo do livro, a gente já vê ela com o marido num beco ali, e o marido dela, ele é atacado na frente dela, e a gente fica tentando se perguntar por quê, e a gente vai acompanhar essas duas tramas até que elas meio que se encontram no meio do livro, e vai fazer sentido do porquê da gente tá acompanhando essas duas personagens. Eu achei as reviravoltas, assim, não foram nada que me deixaram, assim, basbacado, ou, ai meu Deus, fui feito de trouxa, mas eu gostei da construção da história em si, e de como a autora mantém o suspense, e mantém a gente curioso com a mente das personagens, e de como cada uma lida com a situação de uma maneira diferente. E ele vai também discutir muito sobre essa questão dos traumas, e sobre como isso da violência sexual, do abuso e do estupro pode mexer com a cabeça de uma mulher, e como isso prejudica muito. E eu recomendo aí pra vocês, se você gosta de um suspense aí mais pesado, eu acho que é o mais pesado dessa lista, é esse daqui. E é isso, gente, eu tentei com que esse vídeo não ficasse tão longo, mas eu acho que eu falhei, mas foram 12 recomendações, se contar as trilogias deu mais, e eu espero que vocês gostem. São livros que eu não falo muito, mas que eu amo, gosto bastante, e que eu ficaria feliz se vocês lessem também, porque eu quis recomendar pra vocês justamente pra sair um pouco do que eu sempre tô falando aqui, e pra vocês verem que eu também gosto de muitos livros diferentes, assim, do que eu tô sempre falando, e dos que eu favoritei, que estão lá marcados como favorito no meu Scooby. Se você não deixou o like no vídeo até agora, por favor, deixa, porque me ajuda muito, e comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros que eu falei, ou se você ficou curioso pra ler. E se vocês chegam nesse vídeo por acaso, gostou do vídeo, gostou de mim, gostou do meu conteúdo, se inscreve aí pra não perder os próximos. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais também, estão tudo aí na tela, mas é Lucas Barros D em todas as redes sociais possíveis. Eu tô quase em todas. E também estão tudo na descrição. Espero ver vocês no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão e tchau.